Comigo aqui no estúdio, o colega jornalista Guto Tavares, boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio, boa noite especial a toda a audiência do Radar de Notícias, que está na TV Guarulhos e também nas redes sociais, Pedro Notaro. Eu dei hoje à tarde uma missão impossível para o Guto Tavares e se demonstrou impossível mesmo. Eu pedi para ele tentar levantar o BO aí na seccional do advogado que foi retirado da Secretaria de Fazenda. Conseguiu? Eu entrei em contato com duas fontes lá da Polícia Civil que trabalham na seccional. Eu não vou dizer para vocês que eu senti assim... Uma boa vontade. O pessoal acho que alegou que não tinha conhecimento, que não é da área deles, e até não é da área mesmo dessas duas fontes, não é uma área específica que eles trabalham. Né? Porque, na verdade, o boletim ou é com o delegado ou é com o escrivão. Mas eu senti que não houve assim muito interesse em divulgar. É o que não é um documento público, não? Não é um documento público? Acho que até é, mas não sei qual que é a... Depende da cara do time. cliente, né? De qual que é o time. Bom, nós vamos descobrir esse BO aí. Vamos ver. Se alguém tiver informações em sigilo, pode passar para nós que nós garantimos a fonte. Pode ter certeza disso. Em todos os momentos, viu? Você que trabalha aí lógico. Em algum setor, seja da prefeitura, empresa, quando passa informação para o jornalista, uma das questões centrais é a fidelidade da fonte. E também tem que haver uma reciprocidade, né? Não adianta a gente só estar divulgando as coisas que as pessoas que têm interesse passam e quando a gente precisa de informação também não dá. Aí é difícil. Se eu ganhasse R$1 toda vez que alguém falasse, não cita meu nome. Quem é que perguntou do Hospital São Luís aí? Eu vi a Lê, foi isso? Douglas Maggi, obrigado pela audiência. Pedro sabe me dizer para quando está prevista a inauguração do Hospital São Luís na Tiradentes, a Lê Gomes? Olha, com certeza antes do metrô. O metrô, diz a lenda que vai ser ali no McDonald's, né? Tem algumas especulações também em relação ali à padaria São Bento, na Vila Augusta, também uma possível estação. Não, você está falando da Lojas Americanas? Não, padaria São Bento na Vila Augusta. A Vila Augusta já tem padaria. Então, mas o trem, a estação de metrô lá. Tá bom. Não, vai ser, acho que a primeira vai ser no shopping. Ô, Marcelo Lousada. Marcelo Lousada. Estamos aí, hein? Obrigado pela audiência, Marcelo Lousada. O que você achou dessa história da Secretaria de Fazenda, Guto, hoje? Então, eu não consegui apurar mais informações por conta de outras pautas que estavam envolvidas aí durante o dia, mas eu fiquei bastante impressionado com a informação que você, inclusive, publicou em primeira mão, né? Depois saiu uma nota da prefeitura, né? A prefeitura informando ali o que teria acontecido, mas é bastante estranho. E a OAB se manifestou? Finge que ele não vê. Não, porque... Enfim. Alguns advogados de oposição que eram ligados à OAB se manifestaram, né? Dr. Fábio Souza, ex-presidente da OAB... Se manifestou? Se manifestou, dizendo que o advogado tem direito, sim, a ter acesso... E confirmou se realmente é um advogado? É um advogado, tenho certeza absoluta. Opa! Então acho que... Essa construtora que eu citei, que eu não vou falar o nome aqui, não levariam... Sim. Para. Não, e numa situação como essa, acho que a OAB deveria se manifestar. Por obrigação, né? Se manifestar, independente de qual seria o teor dessa manifestação. Mas pelo menos, vamos acompanhar o caso, vamos acolher o colega advogado. É difícil, né? E posso falar? Nem a construtora, e nem o advogado, e nem o diretor da empresa vão querer comprar briga. Porque a Casa Branca é forte, né? Não vão comprar briga. Aliás, eu quero registrar aqui que estava prevista uma entrevista com o vereador Romildo Santos, que andou criticando ontem, né, Guto, os secretários do prefeito Guto. Ele não criticou o prefeito, mas criticou os secretários. E não sei o que aconteceu, ele falou que está em Campinas, não daria tempo de chegar aqui em Guarulhos. Remarquei para terça-feira. Vamos ver. Espero que a Casa Branca não tenha derrubado minha pauta, né? Também não duvido, não. Não, mas aí eu vou fazer uma aposta de boa-fé aqui no Romildo Santos, do vereador. Porque eu acho que o vereador tem que ter a responsabilidade, eu acredito que ele tem a responsabilidade e a liberdade para poder assumir os compromissos de vir num programa e dar uma entrevista para mostrar, falar do seu trabalho, falar dos problemas que tem acontecido na cidade com o cidadão. Eu não acredito que ele deixaria de vir porque alguém mandou. Acho que ninguém manda no trabalho desse vereador. Não diria mandou, mas de repente houve até uma certa ameaça hoje ao vereador Romildo Santos.
Você viu? Velada, né? Houve uma ameaça política. Eu li. Houve uma ameaça política descarada. Mas, enfim... Velada ou descarada? Eu percebendo o perfil do vereador Romildo Santos e dos demais, eu acho que o vereador, ele tem que ter, primeiro, a habilidade política de saber lidar com todas as situações e, segundo, não deixar que haja uma interferência tão grande assim no seu próprio mandato. Concordo. Porque eu acredito que no Romildo não ia se sujeitar a isso. Vereador aliado é uma coisa, vereador alienado, empregado... Não é saudável para ninguém. Não é saudável para a cidade, para a democracia. Para o próprio mandato do executivo, não é saudável. O vereador, quando se torna assessor do prefeito, meu amigo, você vai para a rua, hein? Pode escrever. A eleição é ano que vem, é depois de amanhã. Bom, a eleição está chegando, hein? Eu estou chegando aqui no sentido de idade até, eu acho que por consciência, eu acompanhei 3 eleições de fato, sabe, de perto. Muito 2, mais. na verdade, a vereador. Não, são 3. 3 eleições para vereador eu acompanhei muito de perto e não tenho tanta experiência assim para falar, mas enfim, eu tenho escuta, eu escuto quem está há mais tempo na estrada aí. Eu acho que é importante para a cidadania e para a democracia. 40 anos acompanhando eleições há 40 que haja uma harmonia. Quando o vereador é da base, é normal que ele vote junto com o prefeito, esteja apoiando o prefeito, defenda o prefeito. É normal, faz parte da política. Mas isso também não pode significar uma total, um total domínio, uma total influência sobre o mandato do vereador, né? Aliás, nós tivemos 2 ameaças veladas. Ô, Romildo, obrigado, cara. Tomar, vamos ver. O Romildo Ferreira, né? Você me assustou agora, pensei que era o Romildo Santos. Teve hoje ao vereador Romildo, recado da Casa Branca, e ontem houve um recado da Casa Branca à vereadora Vanessa de Jesus também, que ela também criticou, né? O secretariado do prefeito Guti. Então... Olha, mas então vai ter que ter ameaça para muita gente, porque tem muito vereador criticando o secretariado. Não é só o Romildo e não é só a Vanessa, tem outros também. Uns são mais astutos, vão à tribuna e falam, e outros fazem mais no bastidor, mas críticas são muitas. Não, essa estratégia de bater em secretário e poupar o prefeito, isso aí desde a época do prefeito De Carlos, eu vejo. O Leandro Dourado foi à tribuna também, que é de oposição, por exemplo, e poupou o secretário Bruno, falou bem do Bruno, disse que tem uma boa relação com o Bruno, Ele fez de propósito. O próprio Geraldo Celestino também enalteceu o trabalho dele. Nesse governo, quando a oposição elogia, queima. Bom, vou ter certeza disso. Se eu elogiar um secretário aqui, ele cai. Ô Pedro, só para fazer aqui um registro aqui. Olha que milagre lá, Guto. Só cortar um pouquinho. Lúcia Helena, marquei uma consulta na UBS Ponte Alta pelo aplicativo. Você conseguiu? Para o dia 15 de março, fui muito bem atendida pelo médico Dr. Henry. Parabéns e aleluia. Parabéns. Para glorificar de pé, não é isso que gritam nas igrejas? Hein? Sim, e é importante, né? A gente que está no jornalismo, no Radar de Notícias, o pessoal tem muito mais problema do que acerto. Tem muito mais erro do que acerto em todos os campos da cidade, do país, das empresas. Mas é importante também a gente ter essa sabedoria de saber registrar e dar publicidade, tá vendo? Elogio também é bom. Né, o que acontece, se a audiência está trazendo para a gente um elogio, o Radar de Notícias mostra também. Lógico. Assim como mostra as críticas. Aliás, o Pedro Notaro foi muito bem elogiado na minha página, no meu Facebook lá, porque eu postei a última participação aqui no Radar. A dona Marta, que está sempre na audiência, falou que admira muito o Pedro, que é um homem de coragem, que ela fala. A dona Marta. Não é de coragem, não é sem paciência. Hoje o Maurício me mandou mensagem. Maurício, estou na correria, mas vou correr atrás dessa pauta. A dona Cristiane também está com problema ali no Jardim City, a gente vai correr atrás dessa pauta também. E Pedro, eu quero fazer um registro aqui. Eu estou muito no telefone, pessoal, porque eu estou colhendo algumas informações e é uma pauta que eu ainda não estou apurando, mas não está 100%. Vou fazer um pequeno relato aqui, porque antes de vir para o Radar de Notícias, não estava na pauta vir hoje, eu corri atrás de algumas informações. Eu falei quase agora com a dona Lucineuma Bento do Nascimento. Ela que é moradora lá do Taboão, do Jardim Paraíso. A filha dela, Vitória Cavalcante Nascimento, está internada em estado grave lá no Hospital Santa Marcelina, na região de Itaquera. O que acontece? No início do mês, a filha dela, a Vitória, que tem apenas 22 anos de idade, foi até a UPA Taboão, sentindo fortes cólicas, fortes dores na região abdominal. Chegou lá, segundo o relato da dona Lucineuma, que é a mãe dela, chegou lá, foi atendida e foi orientada que estaria com infecção de urina. Então passaram o medicamento, foi para casa. Tá? Uma semana depois as dores não passaram, pelo contrário aumentaram. Ela voltou à UPA Taboão, foi novamente atendida, aí dessa vez fizeram um exame, fizeram um raio-x, uma ultrassonografia
E aí aumentaram a dose do remédio. Falou, não, é uma infecção urinária, tem que aumentar a dose do remédio. Ela voltou para casa. É até triste falar porque essa senhora chorava muito me contando isso e mexeu um pouco. E aí na terceira vez, domingo, agora ela voltou à UPA. Caramba, eu não voltaria. E com muitas dores. E eu até entrei em contato. Falei, ó, vai no HMU, procura no hospital. Mas novamente ela esteve lá. E aí foi que orientaram que poderia ser uma pedra no rim, alguma coisa, e orientaram ela ir para o HMU. Foi na segunda-feira, ficou lá aguardando transferência, conseguiram a transferência hoje por volta de 5 horas da manhã. Resultado, ela chegou lá no hospital lá em Itaquera. Itaquaquecetuba. Itaquá já foi entubada, inclusive está entubada. Entubada? O rins dela estava com muito pus, com muita secreção, e ela deu infecção generalizada e está lá numa situação gravíssima. Né? A mãe, inclusive, estava desesperada, não conseguia conversar direito com a gente, mas questionou muito a questão de uma possível negligência médica, ou então, se não for negligência, uma falta de preparo, porque a pessoa foi 3 vezes no hospital. Acho que a primeira você ainda dá uma colher de chá, mas a segunda e a terceira, ser liberada na situação de chegar ao hospital. Pegaram no ultrassom? Então. A gente não pode, eu não posso fazer aqui um juízo de valor, porque é uma pauta. Inclusive, questionei a Secretaria de Saúde, mandei um e-mail quase agora, obviamente que não teve tempo hábil de responder, mas é um caso que a gente vai acompanhar, porque é muito, no mínimo, suspeito, né, de um possível erro ou negligência, ou falha no atendimento, vamos dizer assim. Falha com certeza. O ultrassom, o próprio raio-x deveria, não sei, não sou nefrologista, mas me chama a atenção, hein? Chama a atenção. Então a mãe estava no desespero total, porque segundo a mãe, isso foi um telefonema agora 1h30 atrás, a filha está respirando com a ajuda de aparelhos e o médico falou que a situação é gravíssima. Ela está num bom hospital. É impressionante que nenhum hospital em Guarulhos teve capacidade de atendê-la. Tiveram que mandar para Itaquaquecetuba. E nós estamos falando aí de 16 dias dessa paciente com fortes dores, né? Enfim, fica até a dica, né, para quem está nos assistindo aqui no Radar de Notícias, tiver um problema de saúde, foi no hospital, ou numa UPA, ou no particular mesmo, não se sentiu bem atendido, vai em outro local. Procura outro local, pede, outra UPA. Exija um exame mais detalhado, porque não é normal a pessoa ficar com muita dor. Infelizmente, essa garota chegou lá no hospital com muita secreção já no rins, não pôde nem fazer cirurgia porque está com muita infecção. Então, primeiro você tem que tratar a infecção para depois fazer a cirurgia. E, infelizmente, a situação é gravíssima. Tomara que consiga tudo se resolver, e a gente vai acompanhar esse caso e traz novidades aqui na próxima semana sobre o desdobramento. Olha, se possível... É uma pauta que eu não gosto de fazer, mas a gente tem que fazer. Se possível, indique um bom advogado para essa família também. Sim. Que mais? Na última sessão, um ótimo projeto de lei de autoria da vereadora Márcia Tasquete, que trata de um aplicativo SOS Mulher, mecanismo que aumenta a proteção das mulheres. Odair Rodrigues. A vereadora Márcia Tasquete vem se destacando realmente. Boa vereadora, qualificada. Eu gosto do trabalho dela, gosto. Washington Piratzik. Deixa eu ver lá. Piratzik. Nossa. De onde será esse sobrenome? Vou te chamar de Pieira. Boa noite, obrigado. 18h41, o que mais, Augusto? UPA Paulista é só elogios, verdade. Porque, se eu não estiver enganado, né, Augusto, é a única UPA com servidores públicos, né? Não é terceirizada. Eu nunca frequentei a UPA Paulista. Ela fica onde, Pedro? Ali perto do Carrefour? Passou o Carrefour. Ali, sentido continental. Flor da Montanha. Sim, Flor da Montanha. Já estive lá 1 ou 2 vezes, como jornalista, inclusive, e elogios para essa Elogios, porque era o pessoal que ficava no HMU. Quando terceirizaram o HMU, todo o pessoal do HMU desceu para essa UPA Paulista. Entendi. Quer dizer, que hoje a UPA Paulista é o antigo HMU, que atendia e resolvia, né? Atendia e resolvia muito. Muito. 18h42. Pedro, hoje, mais cedo, aconteceu lá no Sindicato dos Metalúrgicos uma reunião, uma plenária e também o lançamento de um livro, que é o livro chamado Juventude, Trabalho e Subdesenvolvimento, do economista Eusébio Jorge. Teve um debate bastante profundo lá, inclusive o Miguel Torres, que é o presidente nacional da Força Sindical, esteve por lá. Vários sindicatos juntos, acho que o Rafa deve ter algumas fotos aí para ilustrar essa informação. E houve um debate bastante interessante sobre os trabalhadores de APP por aplicativo, né? Esse economista ele faz uma análise de que
esses jovens, a maioria são jovens que trabalham por aplicativo, e eles não têm seguridade nenhuma. Então, por exemplo, o rapaz trabalha entregando lanche numa motocicleta ou então numa bicicleta. Cada vez mais comum. Pode voltar, Rafa. E esse rapaz, esse jovem, ele vai e sofre um acidente, quebra a perna aqui na Tiradentes, indo entregar uma pizza na minha casa, por exemplo. Essas empresas não têm qualquer responsabilidade. Ele fica ali 6 meses, vamos supor, sem poder trabalhar, Absurdo. com a moto totalmente danificada, Absurdo. sem o INSS, porque não recolhe nada, então o poder público, o Estado também não o acolhe. O que acontece? E essas empresas lucrando milhões. Então, assim, acho que o debate tem que ser no sentido de você não engessar, de maneira a inviabilizar esse tipo de negócio. Não, mas tem que taxar. Você tem que ter não dá para você ir contra a tecnologia ou esse tipo de serviço, mas você deixar totalmente solto, aberto, sem essas empresas darem qualquer suporte a esses trabalhadores, seja um Uber que tem um carro roubado, furtado, seja um entregador de lanche por aplicativo ou por moto, precisa haver um meio termo para acolher essa E galera, já demoraram para regularizar isso, hein? Já demoraram. Do mesmo jeito que um taxista deve recolher, não é isso, como autônomo? Tem o cara do Uber, da moto, tem que recolher também. Sim, e o CLT não é o caso, né? Acho que não tem como você pegar um trabalhador por aplicativo que entrega pizza ou lanche na hora do almoço e trabalhar com CLT. Mas ele tem que ter uma espécie de um seguro para o veículo dele. Sim. E também para a sua integridade física. Quando acontecer algum acidente, ele está coberto, né? Foi o governador Tarcísio ou foi o prefeito Ricardo Nunes que anunciou um aplicativo do governo? Acho que foi o Tarcísio, né? Não acompanhei, não estou sabendo. Eu gostei da ideia, eles vão lançar um aplicativo do governo, não sei se é da Prefeitura de São Paulo ou do governo do estado, agora me fugiu. Mas vai ser um aplicativo oficial do governo que vai competir com o Uber. Então, você é um motorista de aplicativo, você se inscreve nesse aplicativo do governo. Estatal? E o que sabe que vai acontecer? Você vai ficar estatal do Brasil, hein? Você vai ficar com 85% da corrida. Bem melhor o rendimento. Olha só a sacada aí, como é que Boa ideia. Legal a ideia, né? Boa ideia, gostei da ideia. Então, eu lembro que alguns dias atrás houve uma especulação da possível saída da Uber do Brasil. Sim. E aí o governo federal, na época, falou, a gente pode ir que a gente coloca o correio, cria um aplicativo e coloca o correio para administrar. Até demoraram para criar, né? Lógico. Faz sentido, né? Porque você consegue dar uma seguridade para já cobra uma taxa do cara para ele ter um seguro, faz parte. Como é que as prefeituras conseguem regulamentar os táxis, os ônibus? É possível, lógico que é possível. Bom, enfim, foi um debate bastante importante lá, o Miguel Torres esteve fazendo toda uma análise. O Miguel Torres ele tem uma influência, uma relação, inclusive, a nível nacional, contou lá um pouquinho de como é que foi a costura para o Alckmin ser o vice do Lula. Ele acredita que sem o Alckmin, Lula não teria vencido a eleição. Certeza. Então, fez lá a defesa, segundo ele, apanhou muito no início dessa defesa. Eu conheci muitas pessoas que falaram que votaram no Alckmin no segundo turno. E a situação do Bolsonaro está cada vez um pouquinho mais delicada, né? Esse já está 3 meses fora do Brasil, envolvido agora nesse escândalo aí das joias, desses presentes. Gente, vamos falar. Fica muito confuso isso tudo, né? Até o próprio Mourão falou com muita propriedade. O Mourão, você pode dizer o que quiser dele, mas ele é inteligente. Não existe presente de 3 milhões de dólares, gente. Para com isso. Você sabe o que são 3 milhões de dólares? É brincadeira. Eu até comentei com o Rafa aqui, eu estava assistindo um seriado norte-americano, né, de espionagem e tal. Os caras precisam fazer um pagamento de $1 milhão. Como é que vão fazer? Adivinha? Um colar com uma joia. Foi, a realidade imita a ficção ou vice-versa, né? O Bolsonaro está marcado de voltar para o Brasil no dia 29 de março, caso não aconteça nenhuma nova... Não, e outra, quem não se lembra, eu me lembro muito bem, que o Ciro Gomes denunciou no debate, na cara do Bolsonaro. O Bolsonaro perguntou, cadê a corrupção? O Ciro falou, na venda da refinaria da Petrobras por um fundo árabe. Lembra que ele falou isso? Lembro. Muito antes do caso da joia, gente. 1 mês depois da joia. E outra, por que a joia não veio no avião presidencial? Então, eu até que fiz esse questionamento hoje a um colega, ele disse que o Bolsonaro não estava lá nesse evento, ou se estava, partiu para outro e a comitiva voltou. Mas por que não foi na comitiva do ministro? Porque o avião do ministro também é de Estado, ninguém mexe no avião do ministro, nem do presidente. Então, eu achei estranho, né? Muito estranho. E tentaram entrar como passageiro aqui em Cumbica. Meu amigo, e nem todo mundo é de direita, né? Pegaram, acho que no mínimo os fiscais, que é lógico. O servidor público não quem é. assistiu a reportagem no Fantástico, ou no Jornal Nacional, ou em outro local,
das imagens do circuito interno lá da Receita Federal, no aeroporto de Guarulhos, o servidor é aquele Caxias, hein? Então, não, eu tô aqui com o ministro aqui na linha. Não falo no telefone com ninguém. Você sabe que nenhum servidor atende, eu tô com o seu chefe aqui, o diretor da Receita. Não falo no telefone com ninguém. Esse é Caxias, hein? Como é que é? Volta lá os impostos lá, produção. Calma, você está acelerado. Dagner Turri, um abraço, Dagner. Respira, obrigado, respira. Cara. E os impostos absurdos que pagamos em Guarulhos vai para onde? Vai para a prefeitura. Revoltante esse descaso na saúde de Guarulhos, Arlete Costa. Agora, 3 vezes numa UPA errar um diagnóstico desse... É um caso bastante emblemático. Muito. A gente está aqui acompanhando, vou acompanhar, vou ver os desdobramentos, né? Eu falei com a mãe, ela estava muito emocionada, mas eu vou voltar a acompanhar um caso porque merece muita atenção. E você não vai... Eu vou te falar uma coisa aqui com muita propriedade. Você sabe qual era o diagnóstico antigamente de problema no rim, não? Não. O médico dava um soquinho no seu rim atrás. Certo. Você acredita nisso? Não acredito. Bom, acredito que você está me dizendo, né? Mas... É verdade. Quero ver algum médico me contrariar aqui. Eu sei disso. Antigamente ele dava um soquinho no rim para ver se ele estava doendo. Nossa, bem... Já fez, cara? O Zé Mário, que é um tremendo de um médico. O Zé Mário, quando o Arnone era vivo ainda, saudoso, o Zé Mário apalpou o Arnone assim no estômago. Ele falou, é cirúrgico. Eu falei, caramba, que chute, né? Caramba. E foi mesmo? No dia seguinte, encontrei o Zé Mário eu falei, deram alta para o Arnone. Ele falou, não gostei dessa alta, ele falou. Toma cuidado, que ela era cirúrgico. Batata era cirúrgico. Tá vendo aí, ó? O Zé Mário apalpou. Os caras fizeram ultrassom, raio-x e... Eu vou falar para você, Pedro, eu não tenho preconceito nenhum com a juventude. Pelo contrário, eu ainda me encontro nessa faixa etária da juventude dos profissionais. Mas eu já perdi as contas de quantas vezes eu vou em hospital, geralmente com meu filho ou acompanhando uma outra pessoa, que o médico, geralmente quando é muito jovem, consulta no Google, cara. Eu já vi sério? O remédio, sério, aqui olhando no Google e tal. Meus médicos agora, jovens... Agora, você reparou? Os médicos antigos ainda, apalpam, colocam a mão no paciente. Os novos eu não vejo. Não encosta, né? Não encosta. Bolsonaro vai voltar direto para o hospital com uma obstrução intestinal. É possível, né, Tereza Barbosa? Já volta como vítima, né? Pode ser, vai para o Hospital das Forças Armadas. Acho que nem lá. Bom, esse caso do colar está nas mãos do fiscal mais rigoroso do aeroporto. Marcelo Lousada conhece, trabalha no aeroporto. Ô Guto, obrigado pela participação. Se o Bolsonaro não se cuidar, ele vai perder o espaço dele como líder político para o Tarcísio. Tarcísio, e o Tarcísio já viu isso. Ele tem o equilíbrio que a direita gosta, né? Porque não é errado, viu, pessoal? Ser de direita, ser de esquerda. Esse é um debate que limpo a se fazer, legal a se fazer. Até um ponto. Mas o extremo não. O extremo, ele está errado em qualquer lugar. O extremo, ele está errado da esquerda, ele está errado da direita. O extremo não serve para nada. O extremo é radicalismo. Mas o Tarcísio e o Tarcísio, ele consegue dialogar com a população de São Paulo, com o povo mais conservador. E ele come aquelas marteladas que ele dá ali em cima daquele jeito, que, na minha opinião, ele teve até um surto ali. É muito feio aquilo, eu não aprovo. Porém, aquilo pode ser uma sinalização política para essa turma que é mais radical. Opa, o cara esse é dos nossos, aí bate o martelo lá e derruba tudo e tal. Então, mas ele é muito inteligente. Ele está ocupando o espaço do Bolsonaro. É um político muito habilidoso. O Tarcísio está fazendo um bom governo. Eu gostei muito de uma definição que você postou, Pedro Dotaro, nas suas redes sociais, que você disse que ele é a direita inteligente qualificada. E equilibrada. Inteligente, qualificada e equilibrada. Você pode ter outro espectro, pode pertencer, ter uma preferência política por outro espectro, por exemplo, centro, esquerda e tal, mas você tem que também saber reconhecer a habilidade que esse cara está tendo como governador, né? Que o senhor governador está tendo. Doutor Balini, conhecido, Carlos Chagas também. Existem muitas pessoas na direita também qualificadas, assim como lá na esquerda também, do campo mais progressista. Obrigado, Guto, pela participação. Obrigado a você, Pedro Notaro. Até a próxima. Rápido intervalo, produção.